Agora uma informação que acaba de chegar: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de afastamento do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Moraes pede manifestação da PGR sobre pedido feito ao STF pelo deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro. O prazo para a resposta é de 5 dias. O pedido feito pelo deputado ocorre no âmbito do inquérito das milícias digitais. No documento, Calero aponta supostas manifestações nas quais o ministro da Defesa coloca, segundo ele, em dúvida o processo eleitoral no Brasil. Acompanhe o vídeo que ele gravou para as redes sociais. Pessoal, como se já não bastassem todos os absurdos que a gente vivenciou da utilização das Forças Armadas por esse projeto espúrio de poder do Bolsonaro e essa narrativa mentirosa de fraude nas urnas eletrônicas, o Ministério da Defesa acabou de soltar um tweet dizendo que não exclui a possibilidade de fraude. Ou seja, mais uma vez as Forças Armadas estão sendo instrumentalizadas por um grupo pequeno de bolsonaristas que querem alimentar essa narrativa, como eu falei, mentirosa. Eu estou entrando nesse momento com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro da Defesa seja afastado das suas funções por permitir esse absurdo. Ele não tem dignidade para ocupar esse cargo e nós vamos cobrar que ele seja de fato afastado para que pare de usar o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, em favor do seu projeto de poder. É isso, pessoal, estamos aqui acompanhando. Então, José Maria Trindade, deputado Marcelo Calero fez o pedido. O ministro Alexandre de Moraes agora pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste, como é de praxe, né? Embora em casos recentes a gente tenha falado bastante sobre isso aqui, né, Zé? O Ministério Público tenha se ressentido justamente de não ter sido chamado a se manifestar. Nesse caso, o ministro Moraes pede a manifestação da PGR. Já que você acha que pode parar esse caso, será que pode ter consequências esse pedido? Ô Vitor, o Supremo Tribunal Federal se transformou numa espécie de anexo do Congresso Nacional. Há muito me alertaram sobre o que é chamado de parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. Muita gente diz que se trata de puro orgulho, que isso é o ego dos integrantes do Supremo Tribunal Federal e a culpa seria de uma luz azul, ou seja, a televisão que foi instalada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas esse tipo de ação, esse tipo de procedimento é uma ação política, evidentemente política. Como funciona? O Calero apresenta, ele já ganha visibilidade, já ganha dividendos políticos, como a gente falando aqui dele, e não estaria falando se não fosse por essa representação. O papel de qualquer juiz numa situação assim é de dizer, olha, a competência para nomear é uma das primeiras do Poder Executivo. O primeiro ato de um presidente da República, quando tomou posse, o primeiro ato dele é nomear os ministros, para se ter uma ideia da importância desta competência e de como essa competência é forte no Poder Executivo. Então, quando um juiz recebesse uma ação assim, imediatamente de ofício ele deveria arquivar e dizer, olha, não faz sentido. Quando Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, pede à Procuradoria-Geral da República, está dentro dos trâmites normais do Supremo Tribunal Federal. Mas só normais em casos de processos dignos, de processos que tenham o mínimo ali de possibilidade de prosseguimento. Quando pede, já produz o segundo ato político, que é o pedido. Quando a Procuradoria-Geral da República dá a resposta, já é o terceiro ato político. E o ministro faz o quarto ato político, aceitando ou não, para se ter uma ideia. Então, veja como estão usando o mundo jurídico, estão usando a justiça brasileira para agir politicamente, para destruir imagens e reputações. Só o pedido de uma destituição de um ministro e de um ministro da Defesa já seria uma agressão à normalidade democrática. O lado correto seria o ministro que se preocupa muito com a democracia dizer para o Calero que isso se trata de ato antidemocrático e logo derrubar as mídias sociais dele. Perdão. Esse Calero aí, se ele não tivesse um Alexandre de Moraes na mão, ele seria só um mané. Mas como ele tem um Alexandre de Moraes na mão, os manés somos nós, né? E isso é o quê? Exercício puro de violência, né?
É um ataque à mão armada, né? É que, como falou o Barrosinho, né? O assaltante de eleição. Quer dizer, eleição você não ganha, você toma, né? Perdeu, mané, perdeu. É porque eu estou com a arma na mão, entendeu? Não é porque eu tenho razão, não é porque a lei diz isso, não é porque a democracia define assim, não, é porque eu estou com a arma na mão. Perdeu, mané, perdeu. Esse carinha aí é isso, ele tem o Alexandre de Moraes na mão, apontado para o Brasil, dizendo, perdeu, mané. Coronel Gerson Gomes. Eu já estou afastado do serviço ativo das Forças Armadas há quase 10 anos. Inclusive, é uma satisfação reencontrar o querido amigo do Exército, né, Alexandre Garcia, que por muitas e muitas vezes eu estive com ele durante esses meus 32 anos de serviço. Esse documento que foi gerado pelo Ministério da Defesa, lembrando da bagagem profissional que eu trago, ele está feito com extremo cuidado pelo ministro da Defesa para justamente não entrar no campo daquilo que já está proliferando nas redes sociais a despeito da censura que tenta impor o senhor Alexandre de Moraes. É uma hipocrisia imensa nós ficarmos aqui numa televisão e cheios de cuidados para não tocar no ponto que, segundo ele, é uma conspiração das redes sociais que são obrigadas a gerar denúncias da Argentina e que agora estão sendo investigadas no relatório que o Partido Liberal deve apresentar. Mas só que esse debate, meu senhor, já está acontecendo nas redes sociais. Todas as pessoas já sabem quais são as fragilidades e o que está sendo investigado, está sendo feito uma investida para provar as irregularidades. O que o ministro da Defesa fez ali com todo cuidado foi simplesmente dizer aquilo que ontem, naquele documento que o Alexandre, inclusive, se referiu ainda agora, que traz para a sociedade, de uma maneira bem resumida, que o processo eleitoral ele tem a fragilidade de que o voto secreto ele é preservado, no entanto, a apuração e a auditagem que deveriam ser públicas, elas não ocorrem. O código-fonte, que deveria ser público, ele não está disponível para uma auditagem, para cruzamento com o código de máquina. Foi isso que estava naquele relatório do ministro da Defesa e, realmente, o que ele disse? Que não se pode assegurar de que não houve fraude. É simplesmente isso, ele não disse que houve fraude, mas disse que o sistema é frágil. Agora, o PL está trabalhando, como toda a nossa audiência já sabe, que percorre as redes sociais, ele está trabalhando nessas hipóteses levantadas, que são bastante, posso dizer, tem argumentos bastante consistentes. Eu já li vários desses estudos, chegam aqui na minha rede social nos Estados Unidos, mas também chegam nas redes sociais de todos os brasileiros. Todos sabem exatamente quais serão os pontos que serão levantados por esse relatório do Partido Liberal. Por quê? Porque, a despeito dessa pressão do senhor Alexandre de Moraes para cercear as mídias sociais, elas continuam em ebulição e as informações continuam fluindo, porque não somos ainda uma ditadura, e infelizmente o Paulo não está aqui hoje, mas em homenagem a ele, eu lembro, ainda não temos ainda o Xandaquistão totalmente implementado no país. Alexandre Garcia. Bom, esse deputado certamente sabe que o cargo de ministro pertence ao presidente da República. Ministro da Defesa, ou ministro das Relações Exteriores, ou ministro do Turismo, o cargo é do presidente da República. Demissível ad nutum, ou seja, se der na cabeça do presidente, demite, não precisa dar satisfação para ninguém, nem dar prazo, né? E na democracia e na República, eu estou há 46 anos em Brasília, eu vi o seguinte, que se alguém do Congresso Nacional quer tirar um ministro, faz pressão no foro devido, que é o foro político, é o plenário da Câmara, é o plenário do Senado. Eu já vi ministros serem demitidos depois de pressões, né, em que o líder do governo entra no Palácio do Planalto e diz, olha, não dá mais para manter fulano de tal no ministério. Aí o presidente demite, pronto, por causa da pressão do Congresso Nacional. Esse é o sonho
de Fux, e eu vou dizer para vocês qual é o sonho de Fux. Ele expressou isso no discurso de posse, que as questões políticas sejam decididas no foro político, e não no Supremo, que é o foro constitucional, jurídico. Em todo o tempo que eu estou em Brasília, à exceção desses tempos de televisão no plenário para cá, desses últimos 15, 20 anos, um ministro do Supremo que recebesse uma coisa dessas, que esse deputado encaminhou, simplesmente jogava no lixo e justificava com palavrinhas latinas, causa interna corporis. Essa questão é de interesse interno da corporação, no caso, Congresso Nacional. Jogava no lixo. Então, o deputado ia discutir isso lá no plenário. O Supremo está sendo um órgão acessório, um órgão substituto do Legislativo, e o Legislativo servindo como órgão acessório, ao ponto de o Supremo mandar prender deputado e a Câmara diz sim, senhor, embora esteja escrito no artigo 53 que são invioláveis por quaisquer palavras deputados e senadores. Então as pessoas estão animadas porque a Constituição não é mais cumprida. Agora imaginem só, a Constituição, que é a Carta Magna, é a carta que segura a estrutura do Estado brasileiro, da nação brasileira que se organizou como Estado, e o documento jurídico se chama Constituição. Se o órgão constitucional não respeita a Constituição, quem é que vai segurar? Aí por isso que o povo está na rua, a origem do poder vai para a rua e diz, não estou satisfeito com os meus empregados. Eu sou o patrão, eu sou o mandante, os meus mandatários não estão agindo corretamente.